alguns anos, quando eu ainda era um adolescente de 14 anos, morava com minha família em uma fazenda isolada, nas colinas do interior do Brasil. Em uma noite particularmente quente e úmida, estava ajudando minha avó na cozinha, enquanto o resto da família estava na cidade mais próxima, para um evento comunitário. A luz do luar invadia a cozinha quando, de repente, ouvimos um estranho ruído vindo do galinheiro. Minha avó, preocupada com os animais, me chamou para investigar. Desci correndo, ouvindo passos leves na grama molhada, enquanto a noite silenciosa parecia se fechar ao meu redor. Ao chegar ao galinheiro, um arrepio percorreu minha espinha ao ver o que restava de uma das galinhas. Minha avó, uma mulher de poucas palavras, olhou para mim e sussurrou: "Isso tem acontecido há algum tempo, mas mantivemos em segredo para não assustar os outros." Eu olhei para a escuridão da floresta próxima, notando algo pálido se movendo rapidamente entre as árvores. "O que é aquilo?" Eu sussurrei para minha avó, mas ela apenas balançou a cabeça, evitando a resposta. Aquela noite, enquanto eu tentava dormir, fui acordado pelo som distante de algo, arranhando as paredes da casa. Deslizei silenciosamente pela escada, e ao chegar à cozinha para pegar um copo d'água, as luzes externas se acenderam automaticamente, como se algo tivesse sido detectado pelo sensor de movimento. Cansado, murmurei para mim mesmo, atribuindo os sons a animais noturnos. No entanto, ao olhar pela janela, vislumbrei reflexos de olhos que brilhavam na escuridão. Minha avó, que havia se juntado a mim, segurou meu braço com firmeza, seus olhos cheios de temor. Da escuridão emergiu uma figura esguia, agachada, movendo-se de maneira irregular, em direção ao galinheiro. A criatura era pálida, com uma cabeça que parecia ser uma mistura grotesca entre a de um pássaro e a de um ser humano. Garras afiadas destacavam-se em suas mãos, e seus olhos brilhavam com uma luz inumana. Percebendo a gravidade da situação, eu e minha avó permanecemos imóveis, observando enquanto a criatura se aproximava do galinheiro. Um grito agudo de uma galinha rasgou o silêncio, seguido por um som destrutivo. Era como se a criatura se alimentasse da essência da fazenda. Tive medo de gritar, com medo de que a criatura voltasse sua atenção para nós. Em vez disso, assistimos horrorizados, enquanto ela saía do galinheiro carregando o que restava de sua presa. Ao passar por nós, olhou diretamente para nossos olhos, um arrepio percorrendo nossas espinhas. Minha avó sussurrou: "Essa criatura vive na floresta há anos, e toda tentativa de proteger nossos animais dela falhou. Ela reivindicou este lugar como seu território." Desde aquela noite, a fazenda nunca mais foi a mesma. A criatura pálida, agora conhecida como a criatura da noite, continuou a assombrar nossos terrenos, lembrando-nos de que, na escuridão da noite, o desconhecido pode se manifestar, reclamando seu domínio sobre os inocentes. Francisco, com 21 anos, morava às margens de uma lagoa, no Amazonas. Toda a minha vida transcorreu nessa região, cercada por fazendas e florestas habitadas por diferentes animais, além de motoristas que ocasionalmente ultrapassavam os limites de velocidade. Recém-formado na escola de eletricistas de linha no início de 2017, estava determinado a encontrar trabalho imediatamente. No entanto, logo percebi que os empregos bem remunerados eram escassos. Tive que aceitar um trabalho como localizador de serviços públicos. Para quem não está familiarizado, meu trabalho consistia em encontrar linhas subterrâneas de energia, gás e telefone para proprietários ou empreiteiros, usando um detector de metais sofisticado. Esse trabalho me levava a lugares bastante estranhos, como casas abandonadas destinadas à demolição.
Em 28 de novembro de 2017, fui contratado para um trabalho de demolição em uma casa e precisava localizar as antigas linhas de eletricidade e telefone. O proprietário queria se encontrar comigo para dar uma ideia geral de onde eu deveria começar a localização. Liguei para o proprietário, que me informou que a casa não era habitada desde 1983, embora ele a tivesse comprado cerca de 10 anos atrás. Era uma casa localizada em uma fazenda, e eu nunca havia posto os pés lá dentro, o que achei estranho. Ele disse que estaria na casa em cerca de 10 minutos. Passaram-se 30 minutos, e ele ainda não havia aparecido. Comecei a descer a entrada de carro para ver se conseguia encontrá-lo. A entrada tinha cerca de 1 quilômetro de comprimento, cercada por uma densa cortina de árvores que mal permitia enxergar através delas. A parte de trás da casa também era extensa, com equipamentos agrícolas antigos e peças de carros enferrujados além do reconhecimento. Decidi começar o trabalho, pois o proprietário ainda não havia chegado, e já se passaram 40 minutos. Estava prestes a ir embora devido à sensação inquietante de isolamento, quando notei uma porta no lado da casa, oculta por arbustos. Movido pela aventura e provavelmente um pouco de imprudência, afastei os arbustos. A porta tinha um enorme buraco no canto inferior direito, pelo qual eu poderia me forçar a passar. No entanto, notei excrementos de animais por todo o chão e, fazendo o possível para evitá-los, me espremi pelo buraco. Ao me levantar, explorei a casa em decomposição. Percebi que nada havia sido tocado, exceto por alguns pratos quebrados no chão. A cozinha tinha talheres em todas as gavetas, e a toalha de cozinha estava na pia, embora estivesse preta de mofo e decomposição. Abri a geladeira e vi uma substância repugnante no fundo, mas além disso, estava vazia. Deixei a cozinha e entrei na sala de estar. O tapete estava encharcado e cheio do que poderia ser o pesadelo de alguém obcecado por limpeza. Ao levantar os olhos, vi algo na mesa de café, uma foto. Na foto, um homem com um boné antigo e uma jaqueta de couro segurava 2 filhos que pareciam se divertir muito. O rosto do homem parecia feliz, embora seu sorriso parecesse forçado e cansado. Supus que era o rosto de um homem que viveu, trabalhou e se esforçou por seus 2 filhos. Deixei a foto e olhei para o teto sobre mim, que estava cedendo devido aos danos causados pela água. Queria explorar o andar de cima, mas não queria correr o risco de o chão ceder sob meus pés. Então, decidi simplesmente terminar o trabalho e sair. Notei que o homem ainda não tinha chegado. Rapidamente, localizei o hidrômetro e a linha telefônica. Enganchei o hidrômetro e liguei minha máquina. Foi nesse momento que as coisas ficaram assustadoras. Quando minha vara de localização estava sobre uma linha de energia, ela começava a apitar, mas não era um apito regular. Estava chiando, não importava para onde eu movesse a vara. Enquanto movia a vara, vi algo perto de um dos antigos equipamentos agrícolas. Fixei os olhos, pois estava bastante longe. Vi um homem agachado, olhando um antigo trator. Chamei-o pensando que era o homem com quem eu tinha falado por telefone. Comecei a caminhar em sua direção a cerca de 25 metros de distância. Minha vara, que chiava, fez um som de estalo e se apagou. Isso me surpreendeu, já que eu tinha baterias novas e não deveria ter se apagado. Frotei a cabeça e continuei em direção ao homem, ainda tentando falar com ele, assumindo que ele era meio surdo. Quando estava a cerca de 10 metros dele, parei abruptamente. Notei algo perturbador. Esse homem usava uma jaqueta de couro e o mesmo boné antigo que vi na foto na mesa de café dentro da casa. Gritei porque ele não havia me respondido até agora, e meus esforços de comunicação foram em vão.
De repente, a luz externa escureceu instantaneamente, as nuvens pareciam aparecer do nada, meus ouvidos tamparam devido à mudança atmosférica súbita, e agarrei minha cabeça com dor enquanto uma sensação pontiaguda surgia atrás dos meus olhos. Quando me recuperei, olhei para cima, mas a cor havia desaparecido do meu rosto. Senti meu corpo todo ficar frio e tenso. O homem agora estava em pé a apenas 2 metros de mim, com os braços colados aos lados, como se estivesse em posição de sentido. Enquanto meus olhos percorriam seu corpo, de repente, pararam. Tentei gritar sem sucesso. Quando digo sem rosto, quero dizer nada, sem nariz, sem olhos, sem boca, apenas uma folha em branco. Dando alguns passos para trás, foi quando o homem enlouqueceu. Começou a gritar um grito estridente e distorcido, como se estivesse completamente abafado, como se gritasse em um travesseiro. Ajoelhou-se e começou a arranhar o rosto inexistente. Vi cortes aparecendo e desaparecendo tão rapidamente quanto eram feitos. Ele se levantou de repente, calmo. Não percebi, mas já estava chorando pelo terror que senti. Então, ele levantou um braço, apontando para mim, e começou a mover os dedos, indicando que me aproximasse. Levei isso como um sinal para correr como o vento. Assim que virei para correr, seu grito aterrorizante recomeçou, mas desta vez o grito era acompanhado de passos que o seguiam de perto. Deixei todas as minhas ferramentas lá e corri para o meu carro, pisando no acelerador para sair rapidamente dali. Olhei pelo retrovisor e senti meu coração no estômago. Esse homem estava parado na entrada, fazendo um gesto de despedida de maneira muito lenta, como se estivesse zombando de mim. Eu estava aterrorizado até ficar sem fôlego. Nesse ponto, liguei para meu chefe e disse que encerraria meu dia mais cedo. Cheguei em casa e fui para a cama, tentando esquecer os eventos daquele dia. Mas obviamente, não consegui. Fiquei nervoso pensando nisso por um bom tempo. Vamos avançar até o dia de Natal. Após abrir todos os presentes por volta das 4 da tarde, minha mãe recebe uma ligação e me passa o telefone. Eu a olhei com um olho erguido e coloquei o ouvido no telefone. Meus olhos se abriram amplamente, minha boca se abriu, e meus pais tiveram a mesma reação em seus rostos. O que eu estava ouvindo era aquele mesmo grito doloroso e terrivelmente abafado. Meus pais podiam ouvi-lo de onde estavam sentados. O rosto do meu pai mudou de horror para raiva, enquanto minha mãe estava confusa e aterrorizada. Desliguei e contei aos meus pais sobre o incidente daquele dia. Eles me confortaram um pouco, mas logo voltei a ficar feliz depois de algumas bebidas com parentes e amigos. Mas isso não significa que eu não tenha recebido a mesma ligação, apenas com esse som de grito. Não era apenas eu, alguns dos meus amigos e familiares também foram assediados por isso. No entanto, na semana passada, diminuiu. Espero que mais ninguém tenha que suportar esse nível de medo como eu vivi. Recuperei minhas ferramentas daquela casa mais tarde, felizmente, não vi nada. Acredito que esse espírito ou o que quer que seja, era o homem daquela foto. Espero não ter que ver ou ouvir algo assim novamente. Intrigante e perturbador, este encontro sinistro aconteceu durante o feriado da Semana Santa em uma fazenda isolada no interior de Minas Gerais. A propriedade, cercada por extensos campos verdejantes e densas matas, exalava uma tranquilidade que contrastava com o desconcertante desdobramento prestes a ocorrer. Meu pai, desejando passar as festividades com sua mãe na atmosfera rural, nos levou, a mim e outros membros da família. A modesta casa de fazenda erguia-se entre a natureza exuberante,
com a floresta circundante proporcionando uma sensação de isolamento e, às vezes, de mistério. Em cada visita, minha avó costumava compartilhar histórias sobre os sons estranhos que ecoavam na calada da noite, provenientes da densa mata que se estendia como um manto escuro ao redor de sua casa. Chegamos numa pacata tarde de sábado e, depois de compartilhar algumas bebidas para celebrar a ocasião, recolhemos-nos aos nossos quartos para descansar antes da tradicional busca pelos ovos de Páscoa no dia seguinte. A noite tomou um rumo inesperado quando, por volta da 1 da madrugada, despertei com a necessidade de usar o banheiro. Desci as escadas na penumbra e, após cumprir minha missão, retornei ao meu quarto. Foi então que a normalidade desvaneceu-se em uma sequência de eventos inexplicáveis. Uma voz semelhante à do meu pai chamou-me do lado de fora. Confuso, dirigi-me para a porta principal, apenas para parar abruptamente ao perceber que meu pai estava no sofá, rodeado de garrafas vazias, completamente adormecido. No entanto, a voz persistia, distorcida de uma maneira que sugeria manipulação e artificialidade, emanando da escuridão lá fora. Intrigado e perturbado, aproximei-me lentamente da porta, mas meu instinto de autopreservação me fez parar. Optei por espiar pela janela em busca de respostas. A cena revelou apenas uma escuridão impenetrável, exceto pela tênue visão de uma figura perto da porta. Inicialmente, pensei que fosse um homem, mas a visão de chifres emergindo de sua cabeça desafiava qualquer explicação racional. A experiência tornou-se ainda mais surreal quando a figura, que parecia estar me observando, passou por uma metamorfose. Uma voz não humana e carregada de uma presença inquietante instigou-me a permitir sua entrada. Nesse momento, o medo superou a lógica e corri pela casa, certificando-me de que cada porta e janela estivesse bem fechada. Refugiei-me em meu quarto, envolto em uma manta, tremendo até que os primeiros raios do amanhecer dissiparam a escuridão. Embora a Páscoa tenha chegado e ido, a sensação de ser observado persistiu durante todo o tempo que permanecemos na fazenda. Ao deixar a casa de minha avó, meu olhar encontrou algo na linha de árvores, uma figura imponente de 7 pés de altura, coberta por uma confusão de pelos negros, destacava-se contra o fundo escuro. Sua estrutura, embora reminiscente de um homem, revelava uma cabeça com chifres que desafiava qualquer explicação lógica. Embora não tenha compartilhado esse encontro com minha família, a preocupação persiste. Fico me perguntando se essa criatura tem estado à espreita de minha avó o tempo todo, possivelmente sendo a causa dos estranhos ruídos que ela tentava nos alertar. A fazenda, uma vez símbolo de paz e tradição familiar, ficou marcada por essa experiência inexplicável que continua semeando inquietação em mim.